Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Os bolsonaristas inundam as redes sociais de mentiras sobre o governo e suas ações. São as chamadas fake news, né? Devemos nos perguntar, por que atacam tanto o governo que, através de seu programa, ajuda a desenvolver o capitalismo no Brasil com o mínimo de destruição de renda? É porque os bolsonaristas estão alinhados ao sistema financeiro e detestam o pobre, ou seja, detestam a classe trabalhadora. Se analisarmos as votações no Congresso, se tiver qualquer votação que vá favorecer a classe trabalhadora, os bolsonaristas votam contra. É só conferir as votações no Congresso. Agora o presidente Lula resolveu responder às mentiras diretamente, através de entrevistas coletivas. Na entrevista realizada dia 30 de janeiro, respondeu o que pensa sobre os assuntos que lhe foram perguntados. Ele concorda que os preços dos alimentos estão caros. Deu o exemplo da picanha, cujo preço caiu em 2023 e agora voltou a subir. Por quê? É porque o agronegócio está exportando mais carne e aí os preços aumentam aqui? O mesmo passa com o óleo de soja, o mesmo com o café. Em 2024, o Brasil exportou 75 bilhões em café. E aí os preços para os brasileiros subiu. Ele diz que vai fazer uma reunião com produtores de vários ramos para saber as causas. No entanto, setores da imprensa têm analisado que há várias causas para o aumento dos preços. Subida do dólar em relação ao real provocada por especuladores. Se o dólar estava a 5,5 e agora chegou a 6,27, quem importa vai gastar mais reais para pagar o que importa. Por exemplo, fertilizantes. Aí repassa o aumento para o consumidor. A seca que atingiu várias regiões e fez perder lavouras, menos produto na praça para vender, mais caro fica. Com as enchentes em várias regiões, aconteceu o mesmo. Perda de lavouras, produtos mais caros. Ademais da exportação, sobre a qual já falamos, né? Mas essas causas não dependem do governo, mas de especuladores e problemas climáticos. Essa constatação não aparece na imprensa, a não ser na chamada imprensa alternativa. A imprensa corporativa, principalmente a Rede Globo, aproveita para atacar o governo dizendo que a culpa é dele. Em 2026 temos eleições, o presidente pode se candidatar. Como a classe dominante, principalmente ligada ao bolsonarismo, não quer um governo que procura melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, aproveitam toda a oportunidade para atacar o governo. Perguntaram na coletiva, né, se o presidente não acha que fez pouco em 2 anos. Ele concordou e explicou por quê. Passou 2 anos para arrumar a casa depois da destruição que o governo Bolsonaro fez. Ele diz que encontrou o Estado desmontado, as políticas públicas destruídas, por exemplo, né, suspender alguns, a Bolsa Família diminuiu, suspender o Brasil Sorridente, suspender o remédio grátis, etc. Do ponto de vista econômico, Bolsonaro deixou o caixa vazio e dívidas. O governo não tinha dinheiro para gastar em 2023. Aí o governo conseguiu que o Congresso aprovasse a PEC da transição, que permitiu o governo funcionar. Ademais, os ministérios cheios de problemas, alguns ministérios tinham sido fechados, né, pelo Bolsonaro. Mas ele diz que agora que a casa está arrumada, o ano de 2025 será melhor principalmente para a classe trabalhadora. Apesar de todos os problemas e das previsões do chamado mercado, quando dizem mercado, estão falando dos 100 bilionários do Brasil. O mercado errou 95% das previsões sobre a economia. E a maioria da imprensa publicava a versão do mercado para queimar o governo. Claro que o mercado quer levar sempre o melhor, né, e embolsar mais dinheiro produzido pela classe trabalhadora. Perguntaram também ao presidente sobre o aumento dos preços dos combustíveis. Ele disse que não aumenta, é reajuste. Como os governos estaduais vão aumentar o imposto de circulação de mercadorias, o ICMS,
Aí aumenta o preço dos combustíveis, do preço do diesel, e aí tudo que é transportado por caminhão fica mais caro. O imposto é estadual, mas quem está levando o cacete é o governo federal. A classe dominante está até estimulando uma greve de caminhoneiros para desgastar o governo. Lula mostrou que mesmo que ocorra o reajuste, o preço da gasolina, do diesel e do etanol estarão mais baratos, mesmo o reajuste estarão mais baratos que no governo Bolsonaro. Preço dos combustíveis em maio de 2022 do governo Bolsonaro. A gasolina estava a R$ 8,99 e o etanol a R$ 6,12. Lula aproveitou a coletiva para informar alguns dados da economia. O chamado mercado, ou seja, os 100 homens mais ricos do Brasil, dizia que a economia ia crescer 1,5%. Ela cresceu 3,7%. Estamos no mais baixo nível de desemprego, 6,6%, o menor patamar da história, segundo o IBGE. Foram criados 1.699.000 empregos com carteira assinada em 2024. Houve 1 milhão de contratações do programa Minha Casa Minha Vida. A renda da classe trabalhadora cresceu. No governo anterior, a indústria automobilística estava produzindo 1.500.000 carros por ano. Agora, já produz 2.600.000. Uma jornalista da Globo perguntou se ele está tomando providências para resolver o rombo das contas públicas, o que significa dizer que o governo está gastando mais do que arrecada. Como pela lei o governo tem que reservar dinheiro para pagar os juros da dívida pública para os banqueiros, o governo só pode cortar gastos com saúde, educação, transporte, saneamento, moradia, ou seja, tudo aquilo que ajuda a cumprir os direitos da classe trabalhadora que estão previstos na Constituição. Ele respondeu que não tem rombo nas contas públicas e deu os dados. Afirmou que houve rombo nas contas públicas do governo Bolsonaro na ordem de 2,6, que quando ele chegou ao governo era isso, né? A jornalista não sabia, né? Ficou, assim, assustada com a resposta, né? Porque a mentira foi desmascarada na hora. Na entrevista, Lula respondeu a todas as perguntas que expressavam aquilo que circula nas redes sociais. Ele teve a oportunidade de esclarecer alguns temas e responder com a verdade as mentiras que circulam. Todas as mentiras fazem parte do projeto político do sistema financeiro e dos meios de comunicação comandados pela Rede Globo, visando as eleições de 2026, pois a direita está construindo um candidato para se opor a Lula nas eleições, pois eles odeiam um candidato que pensa em melhorar a vida da classe trabalhadora. Então temos que ficar de olho nas mentiras. As mentiras são um projeto político contra a classe trabalhadora. Para terminar, vamos ouvir uma música chamada Com os Pés no Futuro, né, que nós temos que pensar o que será nosso futuro, da banda Pietà.